Olá, bom dia. 7:02 aqui na China da manhã, 8:02 da noite de terça aí no Brasil. Vamos conversar novamente, vamos fazer uma live trio, vamos falar eu, Júlia, doutora Cristina. Uma sugestão que nos veio na semana passada dela própria, que eu acho que é muito interessante. A gente sempre tem interação por aqui, mas fazer uma live de perguntas e respostas eu acho também muito legal. E ela vai falar sobre um livro que ela está lendo, vai dar uns spoilers aí pra gente do Eat Like the Animals, que é um livro bem bacana que ela tá lendo, eu tô curiosa para saber. Eu vou chamando logo ela aqui, vamos ver, vamos entrar aqui. O Júlio vai entrar 2 minutinhos atrasado, mas já tá aqui, doutora Cristina, vamos lá. Vamos começar. Oi, Roberto, chegou? Olá, doutora, tudo bem? Oi, tudo bem, Vanessa? Boa noite. Obrigada para você O também. Júlio me mandou uma mensagem dizendo que vai chegar uns 2 minutinhos atrasado, então a gente começa por aqui. Quando ele chegar, ele Legal, me dá um toque, maravilha. Aí é né? cedinho. Aí são 7 horas da manhã aqui, já botei a turma toda para a escola, então é uma hora ótima para mim. Já levou? Eles nem estão tão cedo assim? Eles saem, na verdade, eles vão de ônibus, mas eles acordam tipo 15 para as 6, porque a escola é distante, leva uns 40, 45 minutos até chegar. Então eles se organizam todo, eu coloco tudo em pé e aí eles saem. E Ah, funciona bem aí essa logística das crianças. funciona, De funciona porque ônibus. escolas, são os ônibus amarelos, né? Aqueles ônibus amarelos que passam aqui na porta, aí pegam eles. Mas assim, já aconteceu de se alguém perde por 1 minuto, o ônibus vai embora e aí, né? Tem que levar. A gente sai correndo atrás do ônibus, é uma figura, tem que levar, Que levar. legal. E aí, como foi a semana? Cheia? Cheia, muito bom, cheia de Graças a Deus. trabalho. Estou nos É. preparativos, é aniversário do meu filho no sábado, estou nos preparativos das porcarias. Eat like the animals, não? Ai, gente, é engraçado quando a gente vai fazer. A gente está acostumado lidar com essa coisa de alimentação. Quando vai fazer festa de criança, não tem jeito, né? Vai colocar as porcarias para eles comerem, dá até dor no coração. A gente bota até com a mão assim, ó, mas faz. É, Doutora Cristina, deixa eu te perguntar uma coisa. Esse livro lá, e foi engraçado na live passada, eu estava até a gente falando sobre negócio de evolução, e o Júlio falou que você estava lendo esse livro. Esse livro é isso, ele fala justamente dessa evolução. É uma coisa que eu tenho dúvida, assim, vontade, curiosidade de entender, porque a espécie humana vem se alimentando de um jeito evolutivamente falando, né? Mas, ao é, mesmo tempo, a gente vê na Bíblia várias menções a trigo, a pão, a isso e aquilo. De vez em quando faz uma certa confusão. E aí eu falei, bom, ela vai poder, quando ele disse, ó, se você quiser saber sobre isso, a doutora Cristiane está lendo um livro, a gente pode falar. E foi que a gente conversou na live passada sobre isso, né? Ele até chegou aqui. Chamo? ele Vou chegou deixar aí. você falar. Então, sobre como a gente vem comendo, o livro, ele é também sobre isso, mas falando assim de maneira mais geral, nós, Homo sapiens, nós estamos aqui na Terra há uns 300 mil anos, mais ou menos, né? A agricultura tem cerca de 12 mil anos. Então, na escala evolutiva, foi ontem praticamente o surgimento da agricultura, né? Com a agricultura, nós domesticamos os animais também e a gente parou de ser nômade, a gente se fixou na terra, né? Então, aquela sazonalidade acabou. Então, acabou aquela questão do jejum obrigatório, porque todo o tempo, que é enorme, o tempo anterior, que é muito maior que o da agricultura, nós fazíamos jejum obrigatório. Por quê? Não era sempre que tinha uma caça, nós éramos caçadores-coletores, né? Então, a coleta era mais possível na primavera, das raízes, das frutas e do mel. E o resto do ano era caça. Só que nem sempre a gente conseguia caçar. Então, é mais próprio para o DNA nosso fazer jejum do que comer. Nós estamos mais adaptados com a falta de comida do que com a intoxicação energética.
E com a agricultura, a gente começou a comer várias vezes ao dia. Antes, a gente não comia nem todo dia, e com a agricultura começamos a comer várias vezes ao dia. E o tipo de alimento também mudou, porque o caçador-coletor, ele obrigatoriamente tem uma dieta hiperproteica. Não tem como não ser hiperproteica. Nós mudamos para uma dieta diluída em proteína da agricultura para frente. Só que isso não foi muito problemático até mais recentemente, porque no começo do século XX, até 1950, não tinha tanta comida processada. As pessoas comiam carne, arroz, feijão, ovos, não existia uma diluição tão grande de proteína. Nos Estados Unidos eles mediram, no começo do século era algo em torno de 14 e pouco por cento da dieta era proteína, agora está em torno de 12. E essa diminuição que parece pequena, de 2,5 percentual, segundo o livro, e eu também acredito nisso, foi uma grande pilha na questão da explosão da obesidade dos Estados Unidos, que também data mais ou menos daí, da segunda metade do século XX, né? Eu não sei se eu saí do tema que você perguntou, mas Não, não saiu. na questão evolutiva a gente foi diluindo a proteína, principalmente da agricultura para frente, mas principalmente recentemente, com a chegada da comida processada, né? É impressionante a mudança. Bom dia, boa noite. Olá, boa noite, Ivan, boa noite, doutora Cristina. Desculpe o Boa noite. atraso. Imagina. Adorei essa sua imagem aí atrás do seu. Esse aqui é um artista local, um senhorzinho já, é o Nonato Oliveira. Ele tem uma pintura cheia de detalhes, mas essa não é mais, que ele já tem mais idade, né? E hoje ele não tem mais a mesma destreza. Tá? Essa é uma tela que tem uns 4 anos, mais ou menos, mas ele tem telas da década de 70 que são lindas, cheias de detalhes, mas tem a influência dele aqui, Nonato Oliveira. Muito. É um Bumba Meu Boi aqui, ó. Aí, ó. A gente vai falar de Eat Like the Animals, tem um boizinho aí. Tem um boizinho aqui. Exatamente. Pois é, essa questão evolutiva às vezes faz confusão. Uma vez eu estava conversando, acho que foi com meu marido sobre isso, a gente falando, né, da questão poxa, mas a gente a vida inteira a gente foi feito para comer carne, né? E para comer como a gente comia antigamente, fazendo jejum, comendo uma vez por dia quando achava comida, comia bastante, aquelas coisas que a gente sabe e a gente comenta por aqui. Aí ele me colocou, ele fez, mas você vê na Bíblia, anos e anos a fio, se fala de pão, se fala de trigo, se fala, então a agricultura... Eu esqueci de comentar isso. Então, a agricultura que é nova, como é que fica isso, né? Eu esqueci de comentar da Bíblia do trigo. Então, a Bíblia, ela é pós-agricultura, né? Então já tinha trigo e tal. A questão é que o trigo era bastante diferente. O trigo anão, eu acho que ele é de 1960. Até quem conseguiu fazer a transformação genética do trigo ganhou o prêmio Nobel, porque conseguiu alimentar a fome do mundo. Teve um aumento de produtividade absurda. E foi enfiando mais glúten no trigo. Então, esse trigo que a gente come hoje, ele é lotadíssimo de glúten. Ele é o trigo anão, que é bem diferente do parente do sarraceno, que se comia na Idade de Cristo, lá atrás. Então, tem essa grande diferença. E tem a diferença também que nós estamos comendo muito. A gente come mais que esse povo lá atrás. Eles não tinham obesidade. Tem coisas que a gente nem imagina, a gente está comendo trigo, né? Exato. Então, você tem assim populações, por exemplo, se não me engano, os quitavas, que comem basicamente carboidrato, comem 70% do que eles comem é carboidrato. Não é que uma dieta cheia de carboidrato necessariamente é ruim. O ponto é não ser muito diluído em proteína, e aí eu já vou dar um pitaco sobre isso. E também a fonte do carboidrato, que compara, por exemplo, uma batata inglesa com um biscoito de polvilho.
A batata, apenas 20% dela é carboidrato. O resto é fibra, água. O biscoito de polvilho, por baixo, 80% é carboidrato. Então, enquanto não houve essa facilidade da gente comer carboidratos que não são naturais, na verdade, estava sob controle a situação da obesidade. A estatística era muito mais baixa. Tem aquela lendária foto do dia da estreia de Star Wars. Hã? Também. Uhum. Do dia da estreia de Star Wars. O primeiro filme, né? Exato, nos Estados Unidos, que acho que é de 1970, se não me engano. Você olha a fila da foto, assim, ela é bem fácil de achar na internet. Você começa a olhar indivíduo por indivíduo, você não acha ninguém sobrepeso. Aí eu brinco que se fosse hoje, Star Wars vai estrear hoje nos Estados Unidos, qual era a chance de não ter sobrepeso na fila? Eu acho que é mais fácil perguntar qual é a chance de ter peso normal na fila. Sim. Então, quando na história tem uma coincidência muito pontual de alguma doença de maneira muito rápida, você tem que pensar que não é um problema genético, porque a genética muda muito lentamente. E sim, é um problema comportamental, como, por exemplo, uma geração, um monte de gente ter câncer, aí você começa a investigar o solo, se teve contaminação, alguma coisa aconteceu no comportamento que gerou. E a curva de obesidade e diabetes, ela inclina muito na década de 70, né? Por que nós aqui não conseguimos convencer tanto os pacientes disso? Porque a maior parte dos nossos pacientes já nasceu, ou pelo menos de 1960 para frente. Então, tem eles alguns já... pacientes que quando a gente fala dos avós, tem avós de 50 anos, sabe? Então é estranho. Isso já está ficando até difícil da gente dar de exemplo, né? Ó, como que sua avó comia, mas hoje em dia, 50 anos Exato. E aí, você pega alguém que já nasceu nesse contexto, como é que a pessoa vai fazer na cabeça dela o contraste de como se comia e como se come? Se ela seguir os pares, quem está do lado dela, todo mundo come a mesma coisa, essa comida que está dando problema, que a gente está aqui hoje falando sobre ela. Para ver esse contraste, precisava ser os nossos avós. Por exemplo, um bolo de milho que eu compro aqui hoje por um aplicativo. A avó tinha que pegar o milho, descascar o milho, ligar o fogão a lenha. Então, esse tete a tete com a comida processada, ele, na minha opinião, ele é realmente o elefante na sala. Se não tivesse acontecido isso, talvez nem surgiria tratar os pacientes com low carb, cetogênica. É que já era low carb, né? Exato. Na década de 70, as pessoas já eram low carbers. Não Sim, a média era em torno de 150 gramas de carboidrato. Hoje a gente está em 300, né? Gente, Vocês viram uma foto que circulou aí na internet esses dias na praia de 1970? Sim, o pessoal da praia. Foto. Gente, é assim, choca a gente, não choca? Choca a gente. Então, como é que a genética explica isso? Se esse pessoal são 2 gerações atrás, 1, 2, não tem como ser explicado pela genética. Uhum. São pessoas que têm 70 anos hoje, né? Exato. E são pessoas que têm 70 anos hoje, que estavam naquela foto na praia na década de 70, e hoje são pessoas com 70 anos, diabéticas, hipertensas, obesas, né? Só que a gente tem também o jovem agora, hipertenso, diabético, obeso. Mas nossa, essa semana eu atendi gente muito jovem, com uma hipertensão... muito assustadora, uma idade muito jovem, pelo menos uns 3. Normalmente acredita-se, né, essa hipertensão algum problema cardiovascular, que a gente mostra que não é, né, doutora? Já vou citar já um paciente que eu atendi essa semana, um caso bem interessante. Mas isso que a gente está tentando aqui, né, no Instagram da Vanessa, alertar o povo, é para fazer um biohacking. Então, a gente tem que tentar hackear o modo de vida mais ancestral vivendo nas nossas metrópoles. Fazer uma coisa inteligente, pegar o melhor de tudo. Nós estamos aqui com internet, que não tinha no tempo das cavernas, só que nessa questão da comida e outras questões também que eu acho, a gente evoluiu. Na maioria a gente evoluiu, tecnológica com certeza, mas em questões morais e da comida, eu acho que nós evoluímos.
Então a gente tem que fazer um biohacking, tentar hackear o quê? Botar o pé na natureza um pouco, comer de maneira natural, dormir decentemente, não se estressar demais, treinar, porque senão nós vamos criando um modo de vida bastante artificial, né? Não natural, bastante artificial. E aí não precisa nem fazer grandes pensamentos. Um bicho da natureza vivendo de um modo de vida, tudo é artificial. A vitamina D é artificial, não tem mais grama, não tem mais comida natural. Não tem como dar certo. Como que vai dar certo? Verdade. Então, é bastante lógico essa coisa, né? E assim, quando a gente fala também, doutora, parece que é tudo tão simples, né? Que as pessoas imaginam que é um discurso que não tem rumo. Da simplicidade que é. Tentar modular de Muito. novo como que é Olha, natural. Né? eu às vezes penso, será que esse povo vai querer ouvir a gente falando de novo a mesma coisa? Mas, Eu porque fiquei, é extremamente eu fico simples. imaginando vocês na condição de médica e na condição de nutricionista. Eu sou a condição de usuária e eu, às vezes, falo, parece que eu estou falando uma coisa tão absurda de ouvir, eu, uma pessoa que experimenta, porque, na verdade, eu estou aqui, eu experimento, mas doutor, Júlia é nutricionista, você é médica e tem que passar isso adiante. É uma complicação que as pessoas não entendem. Né? Outro dia eu recebi uma mensagem aqui essa semana. Mas o que é que você come no café da manhã? Eu digo, olha, no café da manhã eu como a comida que eu como durante o dia. Não existe esse negócio de você sentar e fazer um café da manhã de cereal, de pão, de nada disso. Ah, ok, obrigada. Parece assim que como que eu tivesse falado assim um negócio tão, né, tão assim despropositado que até eu até pensei de continuar, mas eu digo, não vou nem continuar porque eu acho que não é melhor para internalizar é muito difícil. Parece grego. É porque essa pessoa, ela deve, se ela entrou no teu Instagram, fez a pergunta, ela é relativamente jovem. Então Isso. ela já nasceu vendo isso. Ela já nasceu vendo as pessoas comerem isso. Ah, mas como assim? A Vanessa está me falando, ela come a mesma coisa? Será que ela come um bife de manhã? O que não teria nenhum problema. Bife e ovo, o pintinho vai virar um bife. Né? Assim, não tem diferença. Mas a gente se apega na maravilha, eu, o Júlio, né, para a gente se manter animada, né? Nos mantermos animados um a um, na maravilha que é a transformação da vida da pessoa, porque senão é tão simples que se você não cuidar disso, fica um Ctrl+C, Ctrl+V, um discurso, né? Você tem que, todo paciente que está na sua frente, criar um setting terapêutico inspirado. Você vai falar a mesma coisa, só que você tem que ter uma inspiração, você está tratando um ser humano. E é simples, só que olha, quer ver? Vou fazer uma figura de linguagem para a gente entender. Isso provavelmente não é verdade. Acho que eu tirei em algum livro, não sei quem foi que me falou isso. Talvez a Lucilena, não sei que eu vi. Mas que pela primeira vez que os índios viram um navio na costa brasileira, eles olharam, mas não viram. Olharam, mas não viram. Olharam, mas não viram, porque não tem registro disso na cabeça. Precisa olhar para começar a formar uma imagem. Não adianta você olhar, um negócio é tão estranho que não cria um registro. Então é hilário pensar que a coisa mais natural que é comer comida foi ficando tão esquisito. O exemplo que eu costumo dar é de o lanchinho dentro do ônibus voltando para casa à noite. A pessoa trabalhou o dia inteiro e aí vai pegar 2 horas de ônibus, o ônibus lotado. Se ele abrir uma barrinha de cereais sabor laranja e comer essa barrinha, não chama atenção. Agora, se ele tirar da mochila um ovo cozido, descascar e comer e colocar um salzinho por cima, é um louco no ônibus. Isso mostra a distância que a gente ficou da natureza, né? Da nossa natureza. É impressionante. Exatamente. É impressionante. Posso falar muito aqui, eu já era marmiteira aí no Brasil, mas aqui todo mundo é marmiteiro, né? Todo mundo tem comida da rua. E o chinês come, ele está no meio do ônibus, ele tira lá uma asa de galinha e um pé de galinha e sai comendo. Tudo bem que aquele tempero e aquele condimento ali já não é tão grande coisa, mas pelo menos é um pé de galinha. Aqui no Nordeste tem a história do frito. O que era o frito? A pessoa
Utilizavam uma lata, que um dia foi lata de leite ninho, que era lata mesmo, com tampinha de lata. Aí pegava uma galinha caipira, aí cozinhava essa galinha caipira, depois colocava uma farinha de milho, uma farinha de mandioca, e colocava isso dentro da lata. Isso chama frito. E no meio da viagem ia comer esse frito, né? Então hoje muitas pessoas falam isso com saudade, e que é uma atitude meio saudosista. Por quê? Quem viaja de ônibus, quem viaja de carro, vai encontrar uma parada onde vai comer cachorro-quente, coxinha, tomar refrigerante, comer pão, né? Para numa daqueles postos do Graal, que tem muito aí para São Paulo, é uma festa, né? Não tem para onde correr. A pessoa ela vai ser bombardeada com informação de comida ali e vai sucumbir, vai comer, porque é tudo muita coisa boa sendo oferecida o tempo todo, né? E eu não sei, eu não... Conheço por galinha enfarofada. O frito. Ah, que legal. Professor eu não Lucas conheço... Barros também, ó. Que legal, gente. Bem bacana. Eu não conheço muita cultura da China, mas eu acho que pelo fato deles terem aberto para a globalização mais tarde do que nós aqui, eles ainda conseguem conservar muita coisa tradicional. Não só na comida, mas a tradição como um todo deles ainda é mais preservado, né? Que bom que eles ainda estão fazendo isso. Sim. Não, eles ainda fazem. Agora, obviamente, esse pé de galinha, era aí que eu queria chegar, ele já não é tão natural assim. Porque você entra nessa loja, você entra nessas lojas de conveniência, ele é um bem embalado a vácuo, todo preto, sabe? Ou então todo caramelado, ou então assim, mas é um pé de galinha. Você vê um ovo lá na loja de conveniência embalado a vácuo, fica lá por anos a fio. A conservação disso eu não sei como funciona. Né? Mas então, assim, eles mantêm as tradições, mas a tradição, mas por um outro lado, eles vão desenvolvendo determinadas coisas em cima dessa tradição, que já entra a questão do processamento das coisas, infelizmente, né? Sim, é interessante ver o que a perda da tradição traz, né? Isso é um negócio, eu acho, bem perigoso, a gente perder tradição em todos os aspectos. Tem os Okinawas, no Japão, eles têm o melhor dos mundos lá, tanto que eles são uma Blue Zone, né? As Blue Zones são as áreas do mundo onde se tem extrema longevidade. Então, eles têm um percentual muito alto de centenários nos Okinawas. E aí, é interessante estudar a comida das Blue Zones, né? O que eles fazem? Eles não têm tanta proteína, tem, mas não tem tanto. Mas o carboidrato deles é fibroso, eles comem muito legumes e tal. E como fala no Eat Like the Animals, quando você não tem tanta proteína na dieta, você tende a continuar comendo, a sua saciedade demora para vir. Isso é uma teoria chamada alavancagem proteica, né? Protein leverage. Alavancagem proteica. Você continua comendo até atingir um tanto de proteína. Por isso que se a gente come uma comida diluída, a gente continua comendo. Aí estoura na caloria do dia e aí engorda. Depois a gente volta nesse assunto que é interessante. Mas eles continuam comendo carboidrato fibroso. Então é o melhor dos mundos. Aí ninguém era gordo e extremamente longevos. O que está acontecendo em Okinawa? Agora um monte de gente gordinha, eles já perderam essa característica que eles tiveram por milênios. Aí você fala assim, de 1970 para cá, como é que a população inteira vai perdendo essa característica, sendo que conservou milênios? Então, eu vejo como um verdadeiro estrago você ir perdendo tradições, né? E assim, doutora, é interessante que quando a gente dá um passo para trás, rapidamente conserta também. Então, vamos supor que toda a população observasse isso e desse um passo atrás, a população, de uma forma geral, consertaria também de uma forma rápida. Voltaria para aquele padrão que a gente está falando. Por isso que, apesar de ser simples e repetitivo, a gente está falando isso todo dia para todo mundo. Sim. Mas ilustrando isso que você está falando, esse caso que eu havia comentado, um rapaz de 37 anos que eu atendi 3 meses atrás,
Esse não fui eu que orientei a dieta, a maior parte dos meus pacientes eu que acabo orientando a dieta, mas esse eu consegui que ele passasse com o Elvis Miguel. E aí eu fui bem enfática com ele por uma questão de responsabilidade, porque 37 anos, se não me engano, ele tem um filho pequeno. E assim, os exames, esteatose grau 3. Esteatose grau 3, se você biopsiar o fígado, Quase tem fibrose. cirrose. Já tem cirrose na grau 3. Grau 1, que o pessoal acha que é leve, tem um porém que é assim, o ultrassom não é sensível para esteatose. Então, se é grau 1, já tem muito, porque não tem boa sensibilidade no método. Grau 1 já é muito. Ele estava com grau Se fizer 3, uma 37 ressonância, anos. vê melhor, né? Se fizer uma Com ressonância, vai certeza. ver que tem fibrose, né? E Já tem vai até ver, se você estudos que foram biopsiar. mostrados, esses dias mostraram alguns estudos que em grau moderado de esteatose, quando o exame ele não é simplesmente um ultrassom, uma ressonância, ele já vai pegar pontos de fibrose nesse tecido, né? Exato. Então, não é normal isso acontecer com uma pessoa de 37 anos. E aí Não, ele estava com todos os outros comemorativos, glicemia de jejum alterada, hemoglobina glicada alterada, triglicérides alto, gordura no fígado, hipertenso, com 134 quilos. Aí ele voltou agora no retorno, 3 meses depois, havia passado com o Elvis. Eu não sei se eu mediquei ele ou não, agora eu não vou lembrar. Mas o efeito, com certeza, se foi ajudado ou não pela medicação, não foi da medicação, foi da dieta. Ele começou a praticar atividade física 5 vezes por semana, fez direitinho a dieta que o Elvis passou para ele. Eu quase caí da cadeira a hora que eu olhei o ultrassom dele. Ele estava zerado, nenhuma limpinho, né? esteatose, nada, limpo, zero. Né? Até o médico, ele falou que até o médico que fez o exame dele assustou. Ele estava com 111 quilos, não mais com 134,5. Olha aí vê que foram o quê? Não dá 20% do peso de perda e transforma a vida da pessoa. Perder 20% Tudo, do os peso. exames dele, tudo pianinho, tudo pianinho. Você vê, isso eu quis falar porque você falou que a volta é rápida. Né? A volta é extremamente rápida. A questão é que ele vai ter que conviver nesse mundo que fez ele comer daquele jeito. Aí você virar a chavinha para que ele faça o que a Vanessa fez, nós também, que é levar como estilo de vida. Aí é o ponto que eu peço para os pacientes não ficarem falando que eles são magros até o primeiro ano. Não ficar falando que parou de fumar até o primeiro ano que para de fumar, porque a recorrência é grande. É muito difícil, é matar um verdade. leão por dia, você ter um estilo de vida desse, meio que ancestral, no mundo de hoje. É muito difícil. As pessoas, primeiro você internaliza aquilo para você, você sabe que você está fazendo melhor para você, mas parece que você é o bicho das cavernas. Quem virou o bicho das cavernas passou a ser você, que chega nos lugares e as pessoas perguntam, você não come? Não, mas você... Né? É difícil de entender, não conseguem entender. E essa questão do preconceito que existe, né, com relação ao que a gente come é bem latente, né? Que nem a Cláudia Ceia colocou aqui, ó. Que em Portugal levo ovos cozidos, linguiça frita, kiwi picado para a praia, e isso me faz muito bem. Né? Aqui, se você leva um piquenique para a praia, já é mal visto, né? Por que não vai comprar o peixe da barraca? Por que não vai comprar o caranguejo da barraca? Tal? Tem que levar lanche. Falar nisso, eu tô com saudade da Cláudia, de comer uns salgadinhos lá no Mercado da Ribeira. Tal. A Cláudia foi minha vizinha em São Paulo, mora em Portugal hoje. Que legal. E já fomos passear em Portugal lá com ela, foi muito legal também. Olha a Lomona, eu acho, falando aqui, ó. Família massacra. Minha mãe até hoje não entende. De vez em quando eu conversando com ela me perguntando, a minha filha fica às vezes preocupada vendo você comer tão pouco, né? Eu vejo que você não come mais tanta coisa, isso me preocupa. Não consegue entender, não tem, é difícil de você explicar, né? Ela, mas você ficou tanto tempo sem comer, tanto tempo em jejum, mas isso mesmo faz bem? É difícil de explicar realmente, é complicado. Olha lá, ser low carb é difícil, mas compensa demais. Nutri Jojo. O Jonatas também é um desses semeadores aí.
Que sentiu Olha, na os pele. meus irmãos ainda não cansaram de fazer bullying comigo. Eu não sei como é que eles aguentam tantos anos fazendo bullying. Eu tenho uma amiga aqui, uma brasileira, e a gente se conheceu há pouco tempo e ela tinha uma alimentação completamente diferente de mim. Ela chegou a participar das nossas lives algumas vezes, ela perguntou muito sobre a aveia, porque ela come muita aveia, né? E muitos grãos, pouquíssima proteína, em casa quase. Ela tem uma doença autoimune de pele, ela tem vitiligo. E ela me via comendo e ela dizia, olha, eu não aguento, eu não consigo consumir essa quantidade de carne, minha proteína vem mais dos grãos, eu até como um peixe ou outro de vez em quando e tal. Quando foi há pouco tempo, ela me mandou uma mensagem, ela passou muito mal e foi ao hospital, ela começou a sentir dores no corpo. Quando ela foi fazer os exames, estava totalmente inflamada, uma inflamação generalizada no corpo. E aí a médica alterou, aí quando ela me disse assim, a médica alterou a minha dieta, porque eu estava com deficiência de proteína. Aí eu levantei a orelha, fiquei assim quietinha, pensando que ela ia me dizer, olha, aumentei o consumo de carne, estou comendo muita carne. Não, ela disse assim, até melhorei, eu não estou comendo mais tanta aveia, mas eu agora estou comendo a proteína do feijão, tenho comido muito feijão, tenho comido, sabe assim? Aí eu falei assim, mas como Aí a vai comer carne? que feijão, vai comer tofu, né? Vai comer proteína de soja, proteína texturizada que, infelizmente, não é comida de verdade, embora vendam para a gente como algo extremamente saudável, né? E não é. Não é não, doutora? Não é. Tem essa questão, além dos antinutrientes, da proteína de fonte com coisas que nos fazem bem e algumas com um tanto de coisa que não nos fazem bem, tem que comer aquilo a despeito daquilo, né? Tem que comer a proteína de feijão a despeito de ter antinutrientes. Tem a questão da alavancagem proteica. Se você tem que comer um tanto bom de proteína para parar de comer, que coma logo o raio da proteína, senão você vai ficar comendo. Que nem Come logo no café da manhã, né? eu brinco com os pacientes, olha, você comeu o café da manhã tradicional brasileiro, 2 fatias de pão que seja integral, com presunto e queijo e café com leite, você desperdiçou toda uma refeição, que é o café da manhã, fazendo uma relação proteína-energia, já explico já, muito ruim. Que proteína que tem? 2 fatias de pão com presunto e queijo, leite com café, um pouquinho no leite, uma miséria no queijo e no presunto. É totalmente energia, ou seja, é um café da manhã de carboidrato mais gordura esse. Energia não ajuda a gente a emagrecer. Energia é energético, ajuda a gente a engordar. O alimento construtor lá que a gente aprende no colegial, que alimentos energéticos Na e sexta série. construtores. Exato. Os construtores são o quê? Proteína. Então o corpo tem mais dificuldade de pegar a proteína e transformar em gordura. Ele não quer, é muito nobre. Então, se a gente começar a comer isso, a gente não está facilitando a via do ganho de peso. Né? Na alavancagem proteica lá no livro, eles começaram estudando os gafanhotos. Né? Então, eles fizeram 25 dietas diferentes para os gafanhotos, em termos de composição dos macronutrientes. Os gafanhotos que comiam a dieta hiperproteica versus a dieta rica em carboidrato tinham uma grande diferença. Os que comiam a muito rica em carboidrato, eles iam comendo, e como o gafanhoto tem o exoesqueleto, não tem o endoesqueleto, no final os bichinhos... para fora, exato. No final, os bichinhos estavam quase que explodindo a casquinha deles. Os que comeram muita proteína, eles estavam, a dieta mais hiperproteica de todas, eles estavam extremamente magros, nem é tão bom, nem estavam tão saudáveis. E no meio do caminho, eles estavam no meio do caminho, nem tão magros e comendo dietas intermediárias, né? Para o bicho,
para algumas espécies, nem é legal você fazer uma dieta muito hiperproteica. O gafanhotozinho, ele não tinha força para voar, esses muito magrinhos. Mas a dieta, veja, é ad libitum, eles comem o quanto querem. Então, serve de um enorme modelo para a gente ver que se você caprichar na proteína, você vai desistir de comer mais cedo. Para nós que estamos com problema de obesidade na população, não tem muita importância falar, mas tá bom, mas a hiperproteica não foi o melhor desfecho, porque eles se reproduziram menos, quer dizer, se reproduziram mais, desculpa, mas tiveram menor longevidade e ficaram mais magrinhos e mais fracos. Mas nós não estamos correndo esse risco de causar baixo peso nas pessoas. A gente só quer sair de uma situação patológica de obesidade, né? Então, se a gente não fizer... Eu ainda perguntei a ela, né? Eu disse, mas você não tem uma doença autoimune? Ela fez, tem. Eu disse, você já fez o exame da celíaca? Né? Porque ela consome glúten, enfim. E aí ela disse, não, eu nunca fiz. Mas será que é preciso realmente fazer? Eu digo, olha, eu não sei. Eu tratei 40 anos uma doença que não era, né? Era outra, né? E eu não sabia, não custa, né? Porque quando a gente tem uma doença autoimune, tem que ficar com a orelha em pé para as outras, não dá para não considerar. Pelo menos faz o exame, você fez tanto exame, não custa fazer, né? Mas qual que foi que você tratou e não era? É enxaqueca. A vida inteira eu tomei remédio para enxaqueca, mas você achou que fosse uma enxaqueca sem motivo, e na verdade ela estava ligada. Exatamente, Ó, a Elise fala aqui, ó, meu médico também mudou minha dieta. Agora como bacon, carne de porco, tirou o glúten, tirou o açúcar, porque eu sentia muitas dores no corpo. E após um mês de tratamento, o resultado foi ótimo. Ela deve dizer que minhas dores diminuíram, com certeza. Estou comendo comida de verdade. Um mês, né? Um mês. A diferença é muito grande, muito. E o que não você falou nos stories... De vida, vale para sempre agora. Tem uma prova de conceito bem interessante que é... Não, eu sabia da sua história que era de enxaqueca, mas eu falei, nossa, será que ela tratou uma psoríase achando que era outra coisa? Não, é que a enxaqueca tinha a ver com a alimentação. Mas uma prova de conceito é aquilo que você falou outro dia, acho que nos stories, que quando você viaja, se você liberar demais, não vou fazer nada, você começa a ter dor de novo, que dá para liberar, mas algumas coisas não, porque senão você vai passar as férias com dor de cabeça, né? Isso é uma grande prova de conceito. Ué, como é que é assim? Se eu libero de tudo, eu passo as férias com dor. Se eu libero até a página 2, eu consigo passar as férias com bem menos dor. Quer prova de conceito melhor que essa? É bem isso mesmo. Isso significa que eu internalizei, que tem que ser, porque não adianta. A gente cansava de dizer, né? Na hora da viagem, eu me preparava para viajar de outro jeito. Eu me preparava dizendo, não, eu vou fazer tudo agora, porque na viagem eu não vou nem pensar nisso. Me dava mal, né? Me dava mal. Eu agora tenho que pensar que na viagem faz parte eu pensar nisso para poder curtir a viagem, porque a tendência de uma doença crônica é piorar se você largar de mão. E na enxaqueca é fácil fazer prova do conceito, porque nas outras condições, como hipertensão, diabetes, elas são assintomáticas. Você não vê. Então, você não faz o link. Por exemplo, em doenças neurológicas, como uma mãe que tem um filho autista, se você muda a dieta, a criança muda o comportamento. Então, nessas doenças agudas, fica fácil de perceber. Ó, Jojo, as pessoas têm que entender que é um estilo de vida mesmo. O que mais? Vamos ver se o pessoal está perguntando mais coisa aí. Pergunta não está chegando, as pessoas estão interagindo conosco. Ó, comida industrializada acabou com a saúde das pessoas, verdade. Vamos falar um pouquinho então da... Oi, diga. Não, eu ia dizer ao pessoal que se quisesse perguntar, ó, eu tinha uma coceira na palma da mão, busquei tratamento durante anos, tirei o glúten e o açúcar e a coceira passou.
Glúten é louco. Então não volta com eles, porque você não vai estar ganhando nada. Deixa eu ver aqui. Eu tinha pensado em falar um pouquinho sobre a variação da comida, que eu não acho tão importante, né? Como talvez aflige a sua mãe, que você está comendo menos coisas, menos variedade de coisas. Eu não acho isso muito importante, para falar a verdade. Eu acho que você come alguns vegetais, come ovos, come carnes. Eu seria monocomida, sem problema. Eu seria um monocomida. Eu também seria. Eu, de certa forma, sou monocomida. A gente fica, mas quanta variedade tem? Não tem, não precisa ter essa variedade. Eu cozinho mal, então. E aí, o que é importante que a doutora Cristina falou assim, não, depois a gente fala de novo, acho que é legal retomar, que é o quanto antes você fizer a ingestão de proteína no seu dia, você vai controlar a fome. Aí é muito comum no consultório, um paciente que chega de primeira consulta, ele invariavelmente fala que tem muita fome à noite. E quando você vai olhar o dia dele, ele não comeu proteína durante o dia. Então ele chega à noite buscando essa proteína que de novo ele não vai comer. E ele vai dormir cheio de energia e com fome de novo. Né? Porque ele não faz a cota de proteína do dia, ele não faz. Isso daí é esse capítulo. The Protein Lever Hypothesis. Ou seja, por que a gente come mais? A hipótese da alavancagem de proteína. Enquanto você não dá para o corpo aquilo que ele quer, ele fica pedindo. O Júlio já deve ter ouvido falar ao paciente que a Coca-Cola faz ele descobrir que ele está diabético. Por quê? Ele começa a ter sede, porque diabetes descompensado dá uma sede do cão. E aí é aquele paciente que ficou diabético por causa de Coca-Cola, entre outras coisas. Então, na hora da sede, ele vai beber o quê? Coca-Cola. Só que aí ele bebe tanto a mais do que ele estava acostumado a beber, que dá um boom na glicemia, e aí ele faz diagnóstico. Ou seja, a Coca-Cola fez... Mas o que é isso? Você está se intoxicando além com aquilo que te deixou diabético. Então, ao contrário, a gente pensa na proteína. O corpo está pedindo para você matar a fome com o nutriente e você está dando mais energia. Nunca que você dá nutriente para eles, né? Então, só que os animais, eles se protegem porque eles funcionam na base do instinto. Então, todos os modelos animais aqui do livro, eles testaram a barata e eu fiquei fã da barata. Gente, que bicho incrível. Meu Deus, eu nunca mais vou falar mal de barata. Gente, pensa num bicho maravilhosamente incrível. Né? A barata se adapta muito fácil ao ambiente, né? Gente, vocês não têm noção como a barata é capaz de fazer. Eu vou ter que ler de novo a parte da barata aqui, porque ela é incrível, ela é tecnologia pura. Até o ácido... Está perguntando que livro é esse, doutor? O Jonas está perguntando que livro é esse? Eat like the animals. Coma como os animais. Eat like the animals. Deixa eu ver se eu Alguém lembro. perguntou aqui quantas calorias tem uma colher de azeite de oliva. Então, azeite de oliva tem 9 calorias por grama. 108 calorias. Se for uma colher de 10 gramas, vai ter 90 calorias. Se for uma colher, a da doutora Cristina, que é a colher de sopa de rico, é maior. Então, dela já tem 12 gramas, então tem 108 calorias, né? Mas se for aquele conjuntinho Tramontina, tem só 7 gramas. Mas o que eu gostaria de falar com relação às calorias do azeite de oliva? Isso não importa. A gente não tem que se preocupar com as calorias. Uma colher de azeite de oliva, ela tem muito mais vitaminas do que uma colher de óleo de soja, por exemplo. E os dois vão ter a mesma quantidade de calorias. Só que no azeite de oliva tem vitamina A, tem vitamina D, tem vitamina E, tem vitamina K. E no óleo de grão não tem nada, só tem calorias, né? Exato. Desculpe, doutora, pode concluir. Não. Manda ver. O importante é responder a pergunta do pessoal. Um pouco lá para cima, indicação de colágeno e se era importante a suplementação de colágeno. Eu vou dar minha opinião e quero ouvir do Júlio também. Eu encaro o colágeno mais como uma fonte de proteína.
Eu não encaro colágeno com ações um tanto específicas. Eu acho que é uma proteína de alta qualidade, mas não vejo muito além disso no colágeno. Não sei o que a Kiko olhou. Eu gosto de suplementar o colágeno através da comida, né? Domingo mesmo eu fiz mocotó de vaca. Então tinha o mocotó, eu comi aquele mocotó, eu sei que eu comi colágeno ali. Mas existem pessoas que têm uma certa resistência a comer as partes do animal que são mais ricas em colágeno. Então, ela vai comer essa parte do animal na forma de pó, né? Porque não tem invenção, foi retirado de uma fonte animal e virou pó. Quando tem alguns casos que a pessoa tem uma flacidez maior, que vem numa perda de peso grande, aí eu gosto muito de utilizar o colágeno Verisol. O Verisol ele tem partículas de colágeno, então quando a pessoa ingere, o organismo entende como se o organismo estivesse perdendo colágeno. E ele mesmo produz de novo, porque está sinalizando que está perdendo. Então, não é bem uma suplementação, é um start para o organismo produzir mais colágeno, aproveitar o que está vindo ali na alimentação e fazer o aminoácido do colágeno no próprio organismo, né? E se a pessoa não consegue... Eu mesmo tenho alguma dificuldade de comer partes dos animais que contêm colágeno. Faço caldo de ossos. É uma maneira que eu tenho de consumir o colágeno. Fico encontrando jeito de... exatamente. Ó, vamos aqui, ó. Faixa etária para low carb em crianças, existe? Existe. A criança já nasce low carb. Quando ela está só no leite materno, ela já é low carb. Né? Depois aqui vão fazer um rito de passagem com 1 ano, dar açúcar para a criança. Aí fazer, não sei se aí em São Paulo tem, eu nunca tinha ouvido a expressão, eu vi aqui no Nordeste tem o gomoso, né? Que é feito água com goma, que é amido puro e tal. Mas assim, a criança ela tem uma necessidade nutricional diferente do adulto. Tá? Então, não comer açúcar, não comer amido de raiz e não comer amido de grãos, a nossa genética do Homo sapiens passou 290 mil anos assim. E estamos aqui. Então é sinal que deu certo, né? Agora, a gente pode ir para detalhe, assim, não posso dar só proteína para a criança, não posso dar só gordura para a criança, eu tenho que dar carboidrato para a criança, porque ela está um organismo em formação, né? Mas eu acho muito complicado você simplesmente nominar a dieta. Faça uma dieta natural, livre de açúcares e amidos, que vai dar certo. Se quiser dar o nome de low carb, pode dar. Eu penso que não foram as frutas, as raízes e nem o arroz e feijão que deixou ninguém gordo. Enquanto só existia essas fontes de carboidrato, era o pessoal que a gente está falando, da foto na praia, da foto lá de Star Wars. Agora, depois que a gente já engordou porque comeu bolo, tomou cerveja, comeu chocolate, essas coisas que não foram as culpadas, elas vão fazer diferença em sair da dieta. Então, esse moço que perdeu esses 24 quilos, ele não estava comendo arroz, feijão e batata, nem tomando cerveja, porque ia atrapalhar. Mas se esse moço de 37 anos, tivesse sido criado a vida inteira comendo arroz, feijão, bife, batata, ele não tinha chegado nem no meu consultório, acho que ele não seria nem meu paciente. Sim. Então, eu não vejo... Talvez se a batata tivesse sido feita no óleo vegetal de grão, né, doutora? Frita, se fosse a do McDonald's, com certeza. Então, eu não vejo sentido em pegar uma criança, a não ser que ela esteja obesa, mas aí já é um distúrbio, né? Eu não vejo sentido em você criar o seu filho, na minha cabeça é assim, privado de fruta, e não estou nem falando que tem que limitar, não. A criança vai lá e come fruta, na minha opinião. Privar a criança de raízes, nem de arroz, feijão. Exato, eu só acho que tem que cuidar da proteína delas, porque você tem que ficar no pé para elas comerem um tanto bom de proteína. Porque senão daqui a pouco a criança está comendo quase nada de proteína. De resto, o grande trabalho que tem-se que ter com criança não é por aí.
Eu brinco que com criança o problema não é o que ela come, é o que ela não come. Ou seja, você tem que cuidar para o que ela não vai comer. Então, criar uma criança assim afastada de farinha de trigo, doce, açúcar, óleo de soja é uma tarefa difícil. Eu mesmo aqui, ó, não consigo no lanche da escola do meu filho, que é umas 9h30 da manhã. Eu pego o cardápio do lanche, sempre tem um pão, uma coisa assim. Tem a parte boazinha do lanche e tem uma parte que é bem ruinzinha. Então eu tenho que, a hora que ele chegar aqui, eu tenho que ficar na luta para ele ficar nas carnes, ovos, vegetais, frutas. Mais ou menos, a gente vai tentando, não dá para criar o filho totalmente fora do contexto social. Mas o problema é a bolacha, o biscoito, o suco, não é a fruta, o arroz, feijão, que mais? A batata. Deixa a criança comer isso, ninguém vai ficar doente por causa disso. É que as pessoas confundem, porque a hora que eu já tô doente, eu já tô diabético, uma judiação deixar chegar no diabetes, que aí sim, aí eu não vou poder comer batata. Exatamente. Olha, a Tere pergunta, tirei o leite e comecei a tomar o café preto sem açúcar. Daí deu dor no estômago, o que fazer? Eu acho que ela já tinha um probleminha, porque café, ao pé da letra, ele não vai causar. Só que se você tem um probleminha já por comer uma comida que não é muito natural, às vezes o café vai irritar, sim. E se ela faz uso dos prazóis, de omeprazol, pantoprazol, se ela mastiga mal, né, se ela come muito perto da hora de dormir, isso tudo pode atrapalhar também. Não dá para colocar a culpa no café mesmo, não. Esses omeprazóis da vida, o uso crônico deles é um problema sério, vai mudando cronicamente o pH do estômago. Não mastigar, como o Júlio falou, é um problema bem sério, porque você diminui a superfície de contato da comida com as enzimas digestivas, se você engole bolos de comidas grandes. E se você é estressado, todo mundo é um pouco, né? Mas se deixa o estresse invadir, você fica operando no modo adrenérgico. E isso para a digestão é bem ruim também. Então, ser estressado, não mastigar e ficar tomando omeprazol é uma situação bem complicada. É um tiro no pé. Perguntam aqui se tem o livro em português. Não tem, né, doutora Cristina? Não. Ainda não. Cansaço, a Luciane está perguntando aqui. Cansaço está ligado com algum problema da tireoide? Se tiver, não é difícil de descobrir, né? Basta fazer um perfil de tireoide, é uma situação simples da gente descobrir. E pode não ter a ver também com a tireoide, né? Pode não ter a ver, é super simples, não tem nada muito complicado de investigar na tireoide. Olha, a Tere continua aqui. Não uso nada, como cedo e durmo tarde, mas sou muito ansiosa. Não subestime o estresse, né? Não subestime, porque ele inflama mesmo. Eu acho que a doença mais perigosa da face da Terra é o estresse. Isso pode crer. E é impressionante como não se fala muito sobre isso. As pessoas buscam os sintomas e tratam os sintomas. Por isso que além da gente ler esse, a gente tem que ler esse. Qual é esse aí? O Profeta. O Profeta. Escutar as lives e os YouTubes da Lucelena, aprender um pouco de filosofia. A gente fica aqui falando de comida tal, porque é a nossa vibe, né, com que a gente trabalha, mas não dá para pensar de maneira desplugada, a gente tem que ir criando um equilíbrio na vida, né? Para mim, pelo menos, funciona muito a filosofia, para outras pessoas, outras coisas, mas é difícil a gente, sem buscar alguém que entenda do assunto, né? Nós estamos fazendo esse papel aqui porque é da nossa área, mas alguém que entenda do assunto, de te reconectar com a sua essência sozinho nesse mundão louco, é complicado. Eu uso muito o canal da Nova Acrópole para fazer esse caminho de volta comigo mesmo. Para mim, se eu fico muito tempo afastada de filosofia, de ler essas coisas, eu vou ficando bem mal. Deve ser a mesma coisa de uma pessoa que está comendo errado, de vez em quando precisa começar a comer certo.
Tem que achar o ponto de equilíbrio em tudo, né? A gente fala de comida, mas as outras áreas são super importantes. Olha aqui, a Claudirene coloca assim, ó, hormônio cortisol de 38. Será que você ajuda a aumentar o estresse? 38 de cortisol? Então, seria até interessante fazer um pouquinho, pesquisar um pouquinho o síndrome de Cushing. 38 pode não ser Cushing, só que o ideal é fazer o teste de supressão com dexametasona. Toma dexametasona à noite. Se não suprimir esse cortisol, existe uma grande chance de não ser só cortisol de estresse, de ser uma doença chamada síndrome de Cushing. Que doença é essa? Porque a pessoa ganha doutora? peso também, né, doutora? Oi? Com Cushing ganha peso também. É como se estivesse tomando corticoide diariamente. O Cushing, ele tem duas causas. A mais comum é a síndrome de Cushing, que é a secreção do cortisol pela hipófise, pelas células hipofisárias produtoras do hormônio que estimula a produção do corticoide. É um tumor benigno. Quer dizer, benigno porque não é câncer, mas ele tem um comportamento maligno, que é a própria doença, porque não é nada bom você ficar tendo uma bombinha de cortisol disparando em você. Você fica diabético, você fica hipertenso, você fica com osteoporose. É como se eu estivesse tomando prednisona, um comprimido por dia o resto da vida. Então fica tem com que operar. Adrenalina alta, fica adrenalina alta. É uma doença grave. Dá fragilidade capilar, então a pessoa fica cheia de hematoma. Ela tem uma giba de búfalo, que chama, característica, que é um coxim gorduroso. Ela fica com uma cara de meia-lua, toda gordinha. Felizmente, uma doença rara. É um tipo de tumor de hipófise. O mais comum é o prolactinoma, não é a doença de Cushing. Ela é mais rara. É um pouco difícil de tratar, porque o tratamento tem que fazer uma cirurgia na hipófise, o acesso é por dentro do nariz, a chance de recidiva é um pouco alta. Mas hoje já tem muita tecnologia, tem radioterapia, e não é uma doença maligna, não é um câncer, é um tumor, mas não é um câncer. Tem outra causa de síndrome de Cushing, que é um tumor adrenal, porque aonde o cortisol é produzido é na adrenal. Então, não é lá no controlador que manda o estímulo para a adrenal produzir. A produção é direta na adrenal, que é um tumor produtor, é um tumor adrenal produtor de cortisol. Essa causa não é tão comum quanto a primeira. Quer dizer, nenhuma é comum, mas essa é mais rara ainda. E quando você tem o cortisol alto e você toma dexametasona, tem que suprimir o seu, porque se você toma externamente, faz um feedback negativo e a dosagem do seu tem que vir baixa. Se você dá dexametasona às 11 horas da noite e o paciente mede com ela, acorda com ele alto, é porque não houve supressão. Então, o que não obedece supressão? É célula tumoral. Então, esse teste é feito para diagnosticar a síndrome de Cushing. Pronto. Bom de fazer live com endocrinologia é que as perguntas caem na hora certa, Marisa. Por exemplo, aqui, ó. Insulina de jejum 2,75. Isso é bom ou é muito baixo? Depende. Depende, eu vou responder assim, uma pessoa de 70 quilos é gorda ou magra? Depende. Só um minutinho aqui para vocês, ó, recebendo aqui a notificação do Instagram, 1 minuto e meio. Vai cair. Então tá, beleza. 2,5, se for uma pessoa que está de dieta low carb, é bom. Agora, se for uma pessoa que está diabética, sem tratamento, pode ser que a insulina era para estar mais alta e não está conseguindo subir. Mas eu imagino que essa pessoa está fazendo dieta, então é bom. Vamos voltar? Vai salvar e voltar? Como é que a gente vai fazer? Podemos salvar e voltar. Vamos? Vamos. Então, pronto. Então vou Aí a salvar gente e volta voltar. nessa insulina baixa aqui. Beleza, já. Então, Um tá segundo. Bom.